Oi, seres, como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre ayahuasca, mas é um assunto muito interessante que eu gosto muito de falar sobre. Até comentei no meu primeiro vídeo do canal, que foi ela que mudou a minha vida, que me fez renascer e me fez iniciar o meu processo de despertar de consciência. Então vamos explicar o que é a ayahuasca. Eu quero ressaltar aqui, eu não sou uma profissional, não sou uma estudiosa do assunto. Eu vou falar a minha experiência como pessoa que vivencia a ayahuasca há alguns anos, tenho uma gratidão imensa por essa medicina e que quero passar isso para as pessoas porque me ajudou muito. Então, eu com certeza sei que ajuda muitas pessoas e pode ajudar muito mais gente ainda. Bom, a ayahuasca, ela é um chá, uma medicina sagrada, uma medicina da floresta, feita com o jagube e a chacrona. O jagube é um cipó e a chacrona é uma folha. Esses dois elementos juntos, fervidos e tudo mais, tem todo um processo de fervura, são várias fervuras para fazer ayahuasca. O chá, ele veio lá dos indígenas, né? Os xamãs consagravam. O que foi me passado da história do início da ayahuasca é quem consagrava somente lá no início, quando eles descobriram esse chá, essa medicina, somente eram os xamãs. Somente os xamãs consagravam ayahuasca. Então eles consagravam e eles iam para dentro da mata para receber os ensinamentos da floresta. Eles entravam na mata, tinham a vivência deles com a ayahuasca e voltavam com os ensinamentos e ali eles passavam esses ensinamentos para toda a tribo. Depois de um tempo, a madre, né, que a gente chama que é a ayahuasca, a madre, ela permitiu que o xamã distribuísse, né, deixasse os outros indígenas da tribo que também consagrassem. E aí essa cultura foi se espalhando, né, para fora das aldeias e tudo mais. E hoje a ayahuasca é permitida para somente consagrar em rituais religiosos. E a ayahuasca ela é consagrada, ela tem vários, vamos dizer assim, várias nomenclaturas e é conhecida em vários tipos de nomes nos lugares. Então, ela tem o Santo Daime, que muita gente conhece, tem o xamanismo, tem a União do Vegetal, que consagram a ayahuasca, né? E aí cada um deles tem, é como se fosse uma vertente, né? Mas todos partem do mesmo princípio, que é consagrar o chá. E o que é esse chá? O chá ele tem uma porcentagem de DMT, mas ele é uma porcentagem bem pequenininha, que não entra nem, que tem um preconceito muito grande, muita gente acha que é droga, que é não sei o quê, e não é, não chega nem perto disso. E por conta de, quando falam que ele tem DMT. Mas não, né? Ele tem uma porcentagem bem pequenininha de DMT, que não faz nem entrar. Quando dizem que algo é uma droga, tem um mínimo de DMT e um máximo lá, né? E aí ela nem chega nesse mínimo. E o que acontece quando a gente consagra ayahuasca? Os nossos sentidos ficam aguçados. Então, todos os nossos sentidos, eles amplificam. Então, a audição, a nossa visão, nosso olfato, nosso tato, nosso paladar, enfim, todos os sentidos ficam aguçados. Então a gente fica com tudo muito mais ampliado, a gente fica muito mais sensível. Ela propõe sensações e visões, mirações. O Jagube, ele traz as sensações pra gente. Então, o Jagube, ele traz as sensações físicas e a Chacrona, ela traz as sensações, as mirações. Então, quando a gente consagra a Ayahuasca, a gente está na terceira dimensão e a gente entra para a quinta dimensão, que a gente fica com um estado de consciência ampliado. Então, a nossa consciência fica ampliada, a gente consegue acessar um outro nível, uma outra vibração, né? Uma outra frequência. E a gente acessa muitos pontos que quando a gente está no nosso dia a dia, na terceira dimensão, a gente não consegue acessar. E aí que muita gente tem as mirações, muita gente vê outros seres que estão aqui com a gente, mas que a gente não consegue ver no nosso dia a dia, por conta de estarmos com a nossa consciência mais densa, uma consciência mais baixa, e a gente não consegue acessar eles, porque eles têm uma outra frequência diferente da nossa. E o que acontece? A medicina faz efeito, né, na gente, quando ela começa quando ela ativa na gente, vamos dizer assim, é quando a força chega, né? Então, quando a gente está na força, é quando a gente está sob o efeito
desse chá. Então a gente consagra e a força chega e a gente começa a ter ensinamentos. E aí é um trabalho espiritual lindo, 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 lindo. Eu sempre tento explicar, quando eu vou explicar para alguém, quando a gente tem no nosso dia a dia, a gente tem vários problemas, várias questões, várias coisas que estão dentro da gente que a gente deixou de resolver, que incomoda a gente e tudo mais, mas é muito difícil de lidar de frente com tudo isso. E o que a gente faz é aquele famoso varrer a, né, poeira para debaixo do tapete. Então a gente vai fazendo isso durante a vida toda. Quando a gente consagra a ayahuasca, toda essa sujeira vem à tona. Esse tapete se levanta. E aí a gente vê tudo isso. E a gente se depara com tudo isso e com nós mesmos. A gente se olha no espelho. A gente se enxerga como nós realmente somos. Tudo aquilo que a gente não conta pra ninguém, que fica ali com a gente e tudo mais, tudo isso vem à tona. E aí, por isso que é muito difícil pra muita gente no começo, porque a gente se depara com os monstros, vamos dizer assim, dentro da gente. Aquele momento é precioso pra você aceitar aquele processo, entender aquele processo e vivenciar aquilo, né? E aí o que acontece? A ayahuasca, ela proporciona limpezas pra gente. Porque nós precisamos limpar muita coisa que tá dentro da gente. Não só fisicamente, mas também e principalmente energeticamente e espiritualmente. Então, o que acontece? Ela proporciona alguns tipos de limpeza. O primeiro e mais conhecido, que muita gente tem medo, mas que não precisa ter medo porque tá tudo bem, que é o vômito, diarreia, xixi, choro, bocejo, né? Você boceja muito. Porque são limpezas necessárias. E aí, o que acontece nesse processo de limpeza? Vou dar um exemplo, né, X, assim. Você tem algum processo dentro de você de perdão, que você não conseguiu perdoar alguém, ou que você não se perdoou por alguma coisa relacionada a isso, mas que tá preso ali dentro, que você ainda não conseguiu, de fato, né, do fundo do coração, do fundo da sua alma, perdoar. Independente de que e de quem seja. E ali, naquele processo, você tá vivendo aquilo e aí vem a limpeza. Aí você, por exemplo, precisa fazer a limpeza por fora do vômito. Aí você vai e antes de você fazer a limpeza, você já entendeu por que você precisa fazer aquela limpeza. Já vai vir as respostas, já vai começar, a madre vai começar a te explicar o porquê você vai precisar fazer aquela limpeza. Durante a limpeza, ela vai te mostrar muita coisa, ela vai te explicar muita coisa. Então, quando você estiver fazendo a limpeza, você estiver vomitando, ou fazendo xixi, ou qualquer outro tipo de limpeza, vai vir tudo pra você, o porquê daquilo. Então, você, nesse caso que eu tô dando exemplo do perdão, aquilo tudo que estava guardado dentro de você, que te fazia sofrer, que não te fazia, não deixava você seguir em frente de fato, aquilo tudo vai embora naquela limpeza, entendeu? Então, é muito bom ter esses tipos de limpeza, porque eles realmente vão. Eles limpam realmente. E aí, o que acontece? Quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez, eu tava numa fase da minha vida turbulenta, muito turbulenta. E aí, quando eu consagrei, eu me enxerguei e eu vi que aquilo que eu tava fazendo não fazia parte de mim. E aí eu comecei. E aí o que acontece? O início, ele é bem turbulento, porque você vai nos trabalhos, você se enxerga, você vê o que você quer pra sua vida, você vê o que você não quer pra sua vida. E aí você volta pra realidade, você volta pro seu dia a dia e você se depara com essas coisas. E aí você tem que tomar decisões. Eu quero continuar ou eu não quero continuar? Isso faz parte de mim ou isso não faz parte de mim? Aí você vai e faz de novo aquilo. Aí você volta pro trabalho e acontece, aquilo vem à tona de novo. Você sabe que isso não te faz bem e tudo mais. Aí, só que você sofre no trabalho porque tudo se amplifica, né? Enfim, você vai tomando uma percepção da vida muito, muito mais clara, muito mais presente. É lindo, assim. É um trabalho espiritual que não tem como explicar. Eu tô tentando explicar da melhor forma possível, mas assim, só realmente vivenciando que a pessoa vai ter uma noção
do mínimo que eu tô tentando dizer. Você pode ir em um trabalho e nunca mais ir. Isso vai marcar pra sua vida inteira. Porque é algo tão intenso e tão, assim, que ninguém nunca vivenciou antes. Não tem como explicar. É realmente uma experiência única. Todas as pessoas que puderem, que sentirem no coração, que se sentirem preparadas, vão ser privilegiadas, assim, de ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. Quando eu comecei a frequentar mais, eu frequentava a cada 15 dias, minha vida começou a mudar, assim, porque aí eu comecei a olhar as minhas atitudes, a me olhar. Eu comecei a lidar com o meu ego. A gente deixa o nosso ego muito à nossa frente, a gente não percebe isso, né? O nosso ego, ele nos comanda em muitas partes do nosso dia, assim, né? E quando a gente consagra a ayahuasca, a gente aprende, a gente começa a aprender a lidar com o nosso ego e falar, não, agora sou eu, né? O que eu tento sempre exemplificar com o ego pensa o diabinho e o anjinho. O ego, ele é o diabinho e o anjinho é o seu eu superior. O anjinho é você conectado com o universo, com a energia divina, com Deus. E o ego é o seu diabinho ali. E aí o que acontece? Em várias situações que você tem que tomar decisões, que você tem que agir, enfim, existem duas, sempre, a maioria das vezes sempre são duas questões. Sempre são duas que você fala, eu quero ir, eu quero ir, porque eu vou fazer isso, 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 isso. Esse é o ego. Aí por trás, algo fala assim, mas eu sei que se eu for, depois eu vou ficar mal, isso não me faz bem. Enfim. E aí o que acontece? Você precisa centrar e saber diferenciar e decidir. E aí quando você consagra a ayahuasca, você começa a entender como funciona esse processo e como você vai se colocar à frente e deixar o ego de lado, né? E não deixar que ele tome a frente e tome atitudes por você. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso durante os anos. E estou aprendendo, porque é um processo eterno de evolução. Mas quando depois, a partir do primeiro dia que eu consegui a ayahuasca, eu tomei consciência do que eu queria pra minha vida, de que eu queria uma evolução como ser humano, de que eu quero estar presente, do que é bom, o que é o bom da vida, como a vida é bonita sim e tem muita coisa. As pessoas são boas, são muito boas, elas têm um coração enorme. Só que a gente acaba criando uma casca tão grande, que a gente vai se perdendo, vai se afastando. E aí, quando a gente vai todo mundo, né, vai se encontrando, vai se entendendo como ser e vai encontrando outras pessoas que estão nesse processo, é muito mais leve, é muito mais entregue, é muito mais presente. Então, essa é a minha experiência, assim, né? Essa é a minha vida após, né, a ayahuasca. O que eu queria, eu até anotei aqui para não esquecer, algumas coisas que mudou, né, as principais mudanças na minha vida, assim. Então, a minha relação com a minha alimentação, né, isso sim é um processo que eu tomei consciência depois da ayahuasca, isso com certeza. Por quê? Porque cada vez mais eu quero bem pra mim e pro planeta e pras pessoas, então esse tipo de alimentação cada vez tá mais alinhado comigo. O meu processo com a bebida, né? Eu bebia antes e hoje não bebo mais, porque é isso, começou a não fazer mais sentido. Então eu via que não fazia sentido durante o trabalho, aí quando eu saía, fazia, bebia, voltava, falava, putz, isso não é meu, isso não preciso mais disso. Aí ficava insistindo até um dia que, né, eu tomei essa decisão. A forma de me expressar, hoje eu sou muito mais eu e cada dia mais, assim, né, eu vou me encontrando a cada dia mais, a cada segundo, assim, me entendendo. E é um processo diário de se questionar, de entender.
como eu enxergo a vida hoje, eu tenho uma outra visão do que eu tinha. Antes eu não tinha, antes era... É muito engraçado assim, porque a minha mente, é como se ela apagasse antes desse processo com a ayahuasca, assim. Eu tenho alguns relances. É como se eu realmente estivesse dormindo nesse processo, antes da ayahuasca. E depois eu estou muito mais lúcida, eu estou muito mais presente. Claro que é isso, é uma luta diária, porque a gente tá aqui, na correria, no dia a dia. E aí esse processo de estar presente, ele vai e volta. Por isso que a gente tem que sempre se manter ali, né? No nosso propósito e tudo mais. A minha sensibilidade, ela aumentou muito. Minha percepção das coisas do redor. Os meus pensamentos, a minha sede de viver. Nossa, isso mexeu muito comigo. A minha ligação com a espiritualidade, a minha ligação comigo, né, com o meu eu superior, com o divino, com o universo. Tem muita coisa, assim, né? Tem muita coisa que às vezes a gente, que vai acontecendo, a gente nem lembra, não percebe, mas mudou. Muda, a ayahuasca muda a gente. E, e é isso. Eu acho que eu falei tudo. Ah, tem uma coisa que é muito interessante. Existem estudos, tá? Existem coisas, é muito legal. Eu vou colocar na descrição um link de uma matéria que eu li, que eu tava lendo, que aí vai dar pra explicar lá, vai explicar certinho, eu não vou saber explicar, mas a ayahuasca ela é antidepressiva, né? Então é muito interessante. Se puder ler um pouquinho assim, meio por cima desse tudo que eu vou colocar no link aqui embaixo, vai lá ler, porque é muito legal esse processo. E assim, agora, para quem se interessou, para quem se interessar em ir, pesquisem. Pesquisem muito antes de ir, para vocês irem em um lugar confiável, correto, tá? Porque sim, existe muita gente que faz rituais, cerimônias, só pra curtir e aproveitar. Só que não dá. É impossível você curtir e querer ter uma. Porque muita gente fala, eu vou só pra curtir, pra ter uma onda, pra não sei o quê. Não, isso é impossível. Eu conheço gente que já falou que eu fui consagrar pra curtir e é impossível, porque você tem um trabalho espiritual mesmo, você se enxerga, você não é brincadeira, não é brincadeira, tá, gente? É um ritual muito sério, é uma cerimônia muito séria, uma medicina que a gente tem que ter muito respeito com ela. E então, onde vocês moram e tudo mais, pesquisem, vão atrás de um lugar que vocês sintam à vontade, conversem com os donos, com as pessoas, vejam o que vocês acham, sintam. Não tô sentindo muita firmeza. Não vai, porque é realmente uma coisa muito delicada. E quando você tá lá, é o que eu sempre falo, não tem, é difícil, porque assim, não é igual você ir numa festa e se você não gostar, você não se sente bem, você vai embora. Você não pode. Um ritual de ayahuasca, você entra e sai no horário que é determinado. Você não pode ir embora no meio do processo. Por quê? Porque você vai estar na força. E é impossível. Você precisa esperar a força passar, a cerimônia acabar para você conseguir ir embora. Então, se você não gostou se você não se sentiu à vontade no meio do processo, por conta de ambiente, das pessoas, do que você viu, e você quiser ir embora, você não vai conseguir. E aí, por que eu tô dizendo? Se você está num lugar que você não sente à vontade, mas você já está com a consciência ampliada com na força, isso vai se intensificar. Então, por isso que você precisa estar num ambiente controlado, com pessoas com profissionais, com pessoas que têm uma boa intenção e tudo mais, e que vão dirigir aquele trabalho da melhor forma possível, da forma mais profissional possível, né? Para que tudo corra bem e você se sinta seguro, confortável ali para se entregar no seu trabalho. Mas é isso, acabei. Falei muito, mas é um assunto que tem muito para se falar mesmo.
que é muito interessante, tem muita coisa aí por dentro desse assunto. E tentei me expressar, né, para vocês tentarem entender como eu vejo, como minha vida mudou. Quem tiver dúvida, então pode mandar nos comentários ou manda lá no meu Instagram. Se você curtiu o vídeo, curte. Não se esquece de curtir, não se esquece de se inscrever. Ativa o sininho para chegar a notificação para você. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai se interessar, com quem você já comentou sobre esse assunto, com quem você acha que vai combinar, que você fala, nossa, essa pessoa ia amar consagrar ayahuasca e tudo mais. E é isso. Gratidão.